Oi, gente, hoje no Livro Aberto vamos falar sobre o livro Olhos de Cão Azul, que é um livro de contos do Gabriel Garcia Marques. Bom, eu já resenhei vários livros do Gabriel Garcia Marques aqui no canal. Ele é um dos escritores favoritos e eu não tinha lido ainda esse livro de contos dele, de contos assim vamos dizer, de terror, de mais de morte, de fantasmas, mas mais é de morte, sobre a morte, né? Então eu não tinha lido, eu já tinha visto esse livro em livrarias, achei assim o preço um absurdo, mas eu encontrei ele num sebo, nessa edição bem antiguinha aqui, tem essa caveira mariachi aqui, tomando uma bebida, e daí comecei a ler, né, bem, e tipo, geralmente eu escolho assim para contar o conto que é dá o título ao livro, tipo Olhos de Cão Azul, só que esse é um conto que eu tenho que reler, porque eu não gostei muito, então provavelmente eu não entendi muito bem. Deve ter sido isso. Mas assim, eu gostei da maioria dos contos, sabe? Não todos, mas eu gostei de maioria dos contos mais do que Os Funerais da Mamãe Grande, que é livro de contos. Eu não gostei de todos os contos, né? Gostei demais daqui. Dos daqui. Daí, o primeiro conto já é um conto que eu gostei, que é a Terceira Renúncia, que é que fala sobre um menino que ele tá morto já há 18 anos e ele morreu quando ele tinha 12 anos e ele tem total noção do que está acontecendo com ele. Ele tá morto, mas ele tá assim, vendo que o corpo dele decompor, por exemplo, esses meus braços são mais curtos, minha pele da mão tá descarnada, né? Então ele tá percebendo os ratos vêm roer a, a minha roupa, né? Os insetos entram pelo crânio. Então, tipo assim, é bem interessante assim que ele tem uma noção total do que tá acontecendo e que ele tá morto já teria 28 anos, que ele tá morto já há 18 anos e ele morreu de febre tifoide e é assim, um pouco, é triste assim ele perceber que ele era uma criança e que agora ele tá desaparecendo, né? E a mãe mantém ele num caixão aberto assim, porque ela viu um médico falastrão dizendo assim, ó, que ele ia dar um jeito de fazer ele crescer o que ele tinha que crescer até virar adulto, mesmo morto. E daí o médico até consegue fazer ele crescer no caixão, né? Transfere de um caixão de criança para um grande, né? Mas ele continua morto, né? Daí quando ele começa, tem uma hora que as pessoas vão lá olhar no caixão e começa a usar lenço no nariz, né? Daí ele mesmo tá sentindo um cheiro, né? Que é o cheiro da decomposição. Daí ela decide enterrar ele, né? Da paz aí. Esse conto é bem interessante, é o primeiro do livro. E eu também gostei de Alguém Desarruma Essas Rosas, que também fala de fantasmas, fala de uma mulher que ela tinha um amigo que morreu quando era criança e isso afetou muito a vida dela. Ela sempre vai na casa onde ele morava e ele mora ainda lá como fantasma, né? E ela sempre vai lá, tipo, ela tá mais velha, bem mais velha, e sempre vai lá para lembrar das lembranças de quando ele era criança. Tem outro conto que eu. Outra coisa que ele cita Macondo. Todo mundo que sabe, leu 6 anos de solidão, quem leu sabe que Macondo é muito assim, especial para quem leu 100 Anos de Solidão, porque é a cidade de Macondo, cidade fictícia de Macondo, que acontece toda a história de 100 Anos de Solidão. E ele cita Macondo em diversos. É muito assim especial para ele também, porque eu já vi ele citar Macondo em vários outros livros. Ele cita Macondo e cita o Aureliano Buendia também. Eu vi no livro Ninguém Escreve ao Coronel. Ele cita que esse coronel lutou ao lado do Aureliano Buendia. Ele cita, então, já tava, livros que ele escreveu. Esse que foi dos anos 70, não foi depois. Mas ele tem livros que ele escreveu antes de escrever Senhor de Solidão e que ele cita Macondo, então eu já estava pensando na história, já tinha até nome para os personagens. Veja bem, então aqui ele cita Macondo, que é Isabel vendo chover em Macondo, porque é aquela parte do livro, quem leu sabe que chove, né? Fica 4 anos chovendo em Macondo, né? Então. Mas o conto que eu resolvi falar é o conto dos irmãos gêmeos. Que, tipo, e tem todas ele tem toda assim uma. Os desenhos são feitos pelo Caribé aqui, ó, que também fez os desenhos do 100 Anos de Solidão, que são os gêmeos.
E por que parece que os dois estão mortos, mas tem um só que morreu? Porque, tipo, o Caribé, ele é português, naturalizado brasileiro, e ele fez os desenhos dessa história, né? E um dos irmãos gêmeos, são irmãos gêmeos, jovens rapazes, e tem um que faleceu por causa de um tumor, né? E o outro sente, assim, como se uma parte dele tivesse ido embora, né? Que é uma coisa que os gêmeos têm de dividiram o útero, que ele fala, né? E agora a da ideia do cadáver do irmão gêmeo cravara-se em todo o centro da vida. E agora, quando lá o haviam deixado a sua parcela de terra, eles deixaram ele no cemitério na parcela de terra. Muitas horas já se tinham passado desde o momento em que o viu retorcer como um cão mal ferido. Quando ele estava agonizando, ele viu o irmão dele agonizando, tentando subir pelas raízes do tumor. E dele pensa assim, será que ele pensa de ponto um dia talvez ele, será que de repente ele possa ter um tumor assim como o do irmão dele, né? Que venha a ceifar ele, como ceifou o irmão dele. Ele viu os últimos momentos de sua agonia Bárbara, quando quebrou as unhas contra a parede, arranhando o último pedaço de vida que se esvaía. E desaba sobre o leito desfeito, com um mínimo de cansaço resignado. Foi então quando pensei no tumor que deixara de lhe doer no ventre. Talvez eu tenha algum. É aqui que ele pensa, né? Talvez será que um dia talvez eu também tenha esse tumor, né? Já que meu irmão teve e morreu disso. Daí ele pensa assim, umidade lá fora, tem muita umidade. Pensa com certo desgosto nas noites do inverno, e que a chuva transpassará a erva, a umidade irá dormir sobre as costas do seu irmão enterrado. Depois de 15 dias, quando a umidade começasse a correr-lhe pelo tutano, já não haveria outro homem igual, exatamente igual a ele, debaixo da terra. E tem aquela coisa assim, tipo o irmão morreu, ele não tem mais aquela parte dele que era, eles são gêmeos idêntico a ele, vivendo, que é uma coisa que eu vi parecida com o livro da Desumanização, escrito muito tempo depois pelo Walter Ugumãe, que tinha a menina Hala, que ela tinha uma irmã gêmea. E ela sentia assim, como se uma parte dela estivesse faltando, né? E ela pensava assim, eu vou crescer, eu vou virar uma mulher. E ela vai ser sempre criança. Então, tipo, ela não vai me reconhecer mais. Eu não vou reconhecer mais ela porque ela morreu criança. E ela não vai me reconhecer mais porque eu virei uma mulher. Daí, tipo, ele também, tipo, pensa assim, eu vou ficar muito diferente do meu irmão. Daí, como se lhe houvesse sido cortada essa parte com uma machadada, a metade do corpo dele. Daí ele fala aqui que vem um barbeiro para cortar a barba do irmão dele falecido na cama, que o irmão dele sempre cortava a própria barba, e ele ficou olhando, né, o barbeiro, né, cortando a barba dele ficou bem idêntico a ele, né. E esse dele vai até o final, assim, tipo, dois irmãos idênticos, inquietamente repetidos. O barbeiro terminou seu trabalho 2 vezes. Ele tinha visto barbear-se outras vezes. De manhã, assistia à dramática experiência de que outro homem estivesse cortando a barba à imagem do seu espelho. Tipo, então, esse foi um dos melhores contos. O primeiro também é muito bom. Os últimos eu acho que eu não gostei muito, tem algum que outro que eu não gostei, tem outro, mas a maioria eu gostei. E os dele é todo assim ilustrado, ó, vamos uma ilustração assim, proibida para menores aqui, não sei se dá pra ver. Tá, tem essas ilustrações do Caribé muito bem feitas, então fica a dica, né, Olhos de Cão Azul. Vou ler esse conto de novo pra mim, ver se eu entendo. O que eu tô lendo? Eu tô lendo esse livro de A Vida na Antiga Grécia. E é bem interessante, claro, na história. Então, fica aí, dá um like se você gostou. Se inscreve se não for inscrito.